Olá, sétimo ano. Agora nós estamos na unidade 4 da apostila, da página 330. É o término, tá? Do conteúdo sobre termologia, ok? Primeiro, temos aqui, né? Formas de propagação do calor. Eu expliquei para vocês na unidade anterior que nós estávamos estudando sobre física, né? Que o calor é uma forma de energia que é transferida de um corpo para outro, ok? Essa transferência, tá? Ela pode ser chamada de propagação do calor e elas podem ocorrer de três maneiras diferentes: por condução, convecção ou por radiação. Aqui abaixo, na ilustração, nós temos essas três maneiras diferentes, né, da propagação do calor, ok? Nós temos a radiação, a convecção e a condução do calor, com a imagem da panela, né, esquentando aí a água. Nós iremos aprender agora como que ocorre cada uma delas, ok? A propagação do calor por condução. O que é? O calor, ele se propaga por meio de um contato físico dos corpos, em que aquele que tem maior agitação das partículas, tá? Ou com maior temperatura, transfere essa energia para outro corpo, ok? Então, esse daí é chamado de propagação do calor por condução. Por exemplo, né? Temos aí abaixo, ó, uma colher é uma matéria sólida, ela tem forma. Mergulhada em uma xícara de café quente, né? Matéria quente, o café esquentará a colher. Inclusive a parte não imersa do líquido, né? Pois o calor se propaga por todo o objeto, nesse caso, a colher, né? Quem já fez esse experimento sabe. Aqui na próxima página tem investigando o assunto, né? Tem um experimento. Vocês podem fazer com a ajuda, tá? Com auxílio de um adulto em casa, ok? Aí na próxima página, na página 332, qualquer outra forma, né? Ó, é a propagação do calor por convecção. O que é isso, né? Consiste no movimento de líquidos ou gases, tá? Com diferentes temperaturas que promovem a propagação do calor por todo o fluido. Como assim, professora? Quando a mãe de vocês, né, está aquecendo água em uma panela, os metais são os bons condutores térmicos, eles esquentam, né? Então a água que se encontra bem no fundo da panela, ela será aquecida por condução. E com esse aquecimento, as moléculas de água próximas a essa região, elas se agitam, então aumenta o volume, o que torna, né, essa porção menos densa. Então, essa porção de água subirá para a superfície, ok? E a outra que estava na superfície, ela abaixa. Aí ocorre o quê? A chamada corrente de convecção. É um processo contínuo, tá? Que ocorre os movimentos até que atinja o ponto de ebulição, quando a água começa a ferver numa chaleira ou numa panela. Aí tem um esquema mostrando, né, essa propagação de calor por convecção. Uma outra maneira também da propagação do calor é por irradiação, propagação do calor por irradiação, tá? Nesse caso, o calor ele é transmitido sem que necessite de um meio material para se propagar. No caso, né, já tem a imagem aí, através das ondas, né, mais comum, através das ondas eletromagnéticas que o Sol emite, né, meio-dia na estação do verão, é um sol a pino, então nós sentimos bem esse sol, né? Que acontece? Nós sabemos, né, que o Sol emite essa radiação e que atinge a Terra. Demora o quê? 8 minutos, tá? E viajando por uma vasta região de vácuo, né? Quando vai para o universo,
depois das últimas camadas da atmosfera, é chamada de vácuo, tá? Não existe matéria, então aquece o nosso planeta, que permite várias formas de vida, ok? Também a fogueira aí do lado, ó, ela também transmite o calor por radiação, ela esquenta, né? Ela aquece o ambiente em que ela se encontra, ok? Na próxima página tem o jogo rápido, né? Aqui tá fácil, hein? Quais são as formas de propagação de calor? Convecção, irradiação e por condução. Nós temos aqui um esquema também de uma garrafa térmica acima, né? Ó. Temos a tampa, a superfície externa, tem as paredes de vidro espelhado e o ar rarefeito entre essas paredes, que permite que o líquido, né, fica frio ou quente. Então, não tem para onde ele ir, então ele mantém a temperatura, ok? Aqui, ainda no finalzinho da página, fala sobre dilatação e contração térmica. O que é isso, né? O que é essa dilatação? Ó, temos um exemplo aí abaixo, né? Ó. Quando a temperatura eleva, ela aumenta, né? As suas dimensões aumentam. Então, a distância entre as partículas que constituem, elas aumentam, elas provocam a dilatação, ok? E quando a diminuição da temperatura, ela causa o efeito contrário, tá? Ela reduz a distância média entre as partículas. Então, é chamado de quê? Contração térmica. E nós temos o exemplo aqui das agitação das moléculas, ok? Tá vendo? Elas estão mais distantes, né? Elas aumentam, ok? E aqui elas diminuem. Por quê? A agitação das moléculas sofreu redução. Aqui na outra página, 334, quais são os efeitos dessas dilatações e contrações térmicas, né, no planeta Terra, nos objetos? Onde que nós utilizamos isso de acordo com a variação da temperatura, né? Então, essas dilatações, essas variações, elas ocorrem em várias partes da superfície, tá? Diariamente do planeta Terra. Mas, professor, aonde? Por exemplo, ó, os dispositivos de segurança contra incêndio nos cinemas, né? Tem muito isso que acontece. Eles desligam o circuito elétrico quando percebe a elevação da temperatura. Os trilhos das estradas de ferro e ponte, eles se dilatam, né? Porque deixam pequenos vãos que... Para quê? Para não ter alteração no comprimento dos trilhos de ferro, ok? Para o quê? Para não deformá-los, tá? As calçadas de cimentos, quem já viu? São demarcadas a intervalos regulares, né? Tem uma trinca no asfalto devido à dilatação, ok? Nas redes elétricas, principalmente nos fios, né? Eles conduzem eletricidade. Então, também tem umas pequenas folgas entre os postes, vocês podem perceber na rua, eles não ficam retinhos, eles têm uma folga entre os fios, tá? Porque também sofre contrações de temperatura, diminuir ou aumentar a temperatura, que pode romper, tá? Nas refinarias dos petróleos, tá? Materiais usados pelos dentistas para preencher as cavidades nos dentes, tem também esse tipo de expansão térmica, ok? Para o quê? Melhor ajustar o dente, tá? Se expandir ou se contrair. E quais são os tipos de dilatação térmica, né? Isso aqui é muito importante, tá? Todos os objetos que existem no nosso universo são tridimensionais, ou seja, tem 3 dimensões, ok? Então, como eles têm essas 3 dimensões, né, um cubo, uma placa, o mesmo fio, eles estarão dotados de comprimento, largura e espessura, ok? Então, o que acontece? Ó? Quando tem análise da dilatação e da contração térmica de um corpo sólido, o que acontece? Pode ser feita levando em conta duas, tá?
ou 3 dimensões desse corpo. Vai depender da dilatação linear, superficial ou volumétrica. Mas, professora, o que que é isso? Calma, vamos lá. A dilatação linear, tá? É quando levamos em conta apenas as dimensões como comprimento. É o caso dos fios, tá? Vigas, trilhas de ferrovias. Elas são linear, né? É o que? O comprimento. Se elas se dilatam através do comprimento. Nós temos a dilatação superficial. O que é isso, professora? É a expansão de um corpo por conta do aumento da temperatura, tá? Também sofrem alteração? Sim. Sofrem dilatação? Sim. Um exemplo, tá? Nesse caso é o comprimento e a largura, que é o caso dos azulejos, tampas de caixa d'água, ok? E também placas que têm orifícios. Eles se dilatam, eles aumentam com o aumento da temperatura, né? Eles aumentam ou diminuem. Depende da proporção dessa placa, ok? Aí aqui na próxima página, 335, tem o exemplo, ó. Sofreu dilatação, ó, devido ao aumento de temperatura, mudou aqui, ok? Era desse tamanho e ficou desse, ok? Aí nós temos a dilatação volumétrica. Então, que volumétrica? Ela remete ao quê? A volume. Então, é comprimento, altura e largura, tá? Nesse caso aqui, nenhuma dimensão é desprezada, tá? Igual ocorre em outros objetos da natureza. Porque os corpos ocos, né? Eles dilatam-se tanto quanto os maciços, tá? Então, as cavidades ocas, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção do que um sólido. No sólido, ele é composto por várias matérias, tem forma, ok? O que é a dilatação dos líquidos aí? Daqui, se é líquido, né? Eles não têm forma própria e se dilatam mais que os sólidos ao serem igualmente aquecidos. Então, é isso. Quando aquece um líquido, ele preenche completamente um recipiente, o líquido, né? Ele extravasa. Ok? Se eu aqui nesse exemplo tem 20 litros, que vai entrar aqui? Somente 20 litros. Se entrar mais do que isso, vai extravasar. Isso daí é dilatação dos líquidos, ok? Nós temos a dilatação anômala da água. O que é isso, né? A água, ela não se comporta termicamente como a maioria das substâncias, tá? As quais elas aumentam suas dimensões, né? Devido ao aumento da temperatura. Na natureza, em virtude, né? Da abundância de água em todo o nosso planeta, né? Esse comportamento anormal causa consequências muito importantes. E quais são elas, né? Por exemplo, você tem uma determinada quantidade de água a 0 graus Celsius. Coloque um recipiente de volume constante, que não para, né? Quando essa temperatura de água aumenta, o volume do líquido será o quê? Reduzido até atingir uma temperatura de 4 graus. Por quê? Se esse aquecimento continuar, o volume do líquido, o quê? Aumentará. Então, ao ser aquecido de 0 até 4 graus, a água ela sofre contração volumétrica, que tem a ver com volume, altura e largura. E acima de 4 graus, ela sofre uma expansão volumétrica, ela vai se expandir, ela vai se aumentar, ela vai ser aumentada, ok? E é o caso das pontes de hidrogênio, mas isso daí nós iremos aprender melhor lá no ensino médio ou no finalzinho do 9º ano, ok? Aí aqui na página 336, nós temos um outro exemplo, né, do hidrogênio, das moléculas, né, dos átomos de hidrogênio, ok? Fala que o aumento da energia cinética média molecular se traduz em maior agitação térmica molecular, aumenta a distância média entre as moléculas, daí a expansão volumétrica. Quando nós, né, mais para frente,
quando vocês forem aprender química, vocês irão aprender sobre algumas pontes de hidrogênio, que elas podem se romper, tá? E na nova situação de equilíbrio, as moléculas, elas se aproximam uma das outras. Por isso que ocorre a contração volumétrica. E esse comportamento, né, do aquecimento das moléculas da água é chamado como anômalo da água, porque ele é responsável pela existência de vida marinha nas regiões onde o inverno é muito rigoroso, muito frio. Porque assim, embora essa superfície esteja congelada, a água no fundo do lago permanece em estado líquido, com temperaturas de 0 e 4 graus, ok? Outro assunto aqui, que sempre me perguntam, né? Equilíbrio térmico e a termorregulação dos animais. O que é isso, professora? Nós estamos aprendendo sobre temperatura, graus Celsius, física, né? Então, os animais, eles têm um sistema nervoso que ele controla essa temperatura do corporal dos animais, né? Mas cada animal tem um metabolismo diferente, ok? Dependendo das mudanças da temperatura do corpo, do local, das variações fisiológicas desse organismo, desse animalzinho, tá? E na natureza, os animais são classificados como ectotérmicos ou endotérmicos. O que são os animais ectotérmicos, né? São aqueles animais que aquecem os seus corpinhos por fontes de calor externas, que é o caso do sol ou rochas aquecidas, né? O que acontece? Quais são os animais, né? Os peixes, os anfíbios e os répteis são exemplos de animais ectotérmicos. Aqui, ó, no gráfico ele mostra. No gráfico ele mostra, né? Tem um largato aqui. Ao longo do dia, tem a temperatura interna do corpinho e o tempo, a hora do dia, tá vendo? Meio-dia, às 13, 14, 15 horas, é o momento que ele sai para aquecer o seu corpo. Porém, né, ao meio-dia, que é o sol a pino, é muito quente, então ele tem que se esconder nas rochas para o corpo não ficar com uma temperatura muito elevada. É o que nós podemos acompanhar na próxima página, ok? Na 337, ela fala o que, ó, comportamento de um largato. Você já ouviu a expressão largatear? Significa o que, né? Largatear. Que quer dizer que o sol fica... quer dizer ficar ao sol para se aquecer, né? Como faz o largato nas primeiras horas da manhã. E no final da tarde, esse réptil se expõe ao sol para se aquecer. Próximo ao meio-dia, em que o sol é mais forte, ele pode se esconder, né, sobre uma pedra ou sobre uma rocha, para ele não ficar superaquecido, né, e comprometer o seu metabolismo, as suas reações químicas. Daí lembra que eu falei, ó, meio-dia ele se esconde, no final da tarde, né, ele aparece para tomar o solzinho dele. E os animais endotérmicos? O que significa isso, né? São os animais que não usam fontes de calor externas como o sol, né? São aqueles que o calor ele é gerado pelo próprio metabolismo para poder manter a temperatura corporal. Mas como é feito isso? Eles usam a energia através do alimento que eles ingerem, né? É o caso dos mamíferos e das aves. Ó, o gráfico, a variação de temperatura aqui desse pássaro, né? Ele é um animal endotérmico. Ao longo do dia, ó, vai conforme a sua alimentação, a energia do alimento, ok? Outro exemplo aqui, ó, os animais endotérmicos, eles adaptaram para manter o calor do corpinho, né? Quais foram essas adaptações? As penas, ok? E os pelos. Ó, o urso, bem peludo, né? Ele retém o calor, né? O isolante térmico, que nós aprendemos em algumas unidades, né? No começo da apostila, né? Para o quê, ó? No caso aqui do urso,
Ele tem grande quantidade de gordura, funciona como isolante térmico. E o passarinho aqui, né, que ele retém o ar através das penas. Na próxima página, fala sobre o torpor, hibernação e a estivação. Professor, o que é isso? Calma. Os animais endotérmicos, eles dependem, né, dos períodos do dia, do ano, da temperatura do ambiente, os alimentos, para entrar em um estado fisiológico, né, em que a redução das suas atividades e do seu metabolismo. Professor, o que é metabolismo? São as reações químicas que acontecem dentro do corpo, né, através da alimentação. Então, esses estados é o que? Denominado torpor. É o que? É uma adaptação para promover a economia de energia quando esses animais se encontram em situações difíceis, né? Escassez de comida, fuga dos predadores, né? Ou até quando eles estão em inatividade. É o caso do morcego, né? Eles têm um torpor diário, pois eles são muito ativos durante a noite. E os beija-flores, eles têm essa adaptação durante a noite, né? Quando os suprimentos alimentares são mais escassos. O que é a hibernação? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a hibernação. É uma forma mais prolongada, né? Em que há o quadro de inconsciência profunda. Faz com que a respiração, batimento cardíaco é o que? Reduzido, assim como a temperatura corporal. Ocorrem com os animais de pequeno porte, em regiões que o inverno é muito rigoroso. É o caso dos esquilos, pequenos roedores, a marmota que bonitinha aqui, ó, no estado de hibernação, ok? Eles vão hibernando, porque eles vão se alimentando, não? Então eles vão guardando energia em forma de gordura, tá? Aí, quando esses animais, eles podem permanecer dias ou até meses, ok? Aí cai muito a redução do seu metabolismo. Outros animais, como os ursos, guaxinins, os gambás, o que acontece? Durante o inverno, eles têm um sono prolongado, mas sem a redução drástica da temperatura ou do metabolismo, tá? Então, alguns cientistas, pesquisadores, eles falam que eles não entram em hibernação, sim no sono hibernal, ok? E outra adaptação é chamada de estivação, que é o sono de verão, tá? Que acontece com os animais, como os caracóis, os peixes pulmonados, jabutis e alguns roedores. A respiração e o metabolismo diminui, tá? Em quadros de temperatura ambiente muito alta, como falta de alimento ou riscos de desidratação, ok? Por enquanto é isso, 7º ano, qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu ajudo vocês, eu tiro as dúvidas de vocês, não tenham vergonha, ok? Até mais!